Margaret Sunney nasceu em 28 de junho de 1958 no estado da Pensilvânia. Desde muito jovem, sua vida foi marcada pela presença constante da arte e do movimento. Sua família era dona de um estúdio de dança local, que logo se transformou em parte essencial de quem ela era. Margaret não apenas convivia com aquele ambiente, ela dançava, dava aulas e, com o passar do tempo, passou a coreografar espetáculos completos. O estúdio acabou se tornando um ponto de referência cultural na cidade, especialmente durante o Natal, quando as tradicionais apresentações de fim de ano reuniam moradores de todas as idades em torno da arte da celebração. Mas Margaret não era lembrada apenas por seu talento. Ela chamava a atenção por onde passava, sempre bem arrumada, com um sorriso acolhedor e uma energia que contagiava a todos ao redor. Era admirada por sua elegância, mas também pela maneira generosa com que tratava as pessoas. Ainda jovem, ela se casou com John Joseph Thier, mas o casamento esteve longe de representar a segurança que muitos esperam encontrar em uma vida a dois. John era emocionalmente distante, instável e pouco confiável. Coube a Margaret, sozinha, o desafio de manter a família de pé. Após o divórcio, ela assumiu inteiramente a responsabilidade pelas duas filhas, Ellen e Peg. Sem qualquer apoio financeiro ou emocional do ex-marido, Margaret deu conta de tudo. Administrava o estúdio, acompanhava a rotina escolar das meninas e mantinha a disciplina em casa. E fazia tudo isso com uma força silenciosa, quase invisível, mas profundamente admirável. Em 1986, Margaret conheceu David Lee Sunney, um dentista de aparência refinada, carismático e extremamente cortês, com um diploma da renomada Universidade de Harvard. Ele era tudo o que ela nunca havia encontrado em um parceiro, bem-sucedido, gentil e atencioso. Encantada por aquele homem que parecia perfeito, Margaret não demorou a se envolver. Pouco tempo depois, eles se casaram e passaram a viver uma vida confortável na Pensilvânia. 3 anos após o casamento, nasceu um único filho do casal, David Lee Sunney Jr. Desde o início, David, o pai, demonstrou grande envolvimento na criação do menino. Além disso, assumiu com naturalidade o papel de figura paterna para as filhas que a Margaret já tinha do relacionamento anterior. Para quem observava de fora, eles formavam uma família admirável, unida, estável e feliz. No entanto, a realidade por trás das paredes da casa era bem diferente. David Jr. cresceu em um ambiente onde raramente ouvia a palavra não. Tudo o que ele queria era prontamente atendido. Presentes, viagens, atenção. Desde pequeno, aprendeu que pedir com gentileza era desnecessário quando exigir surtia efeito mais rápido. Com o tempo, desenvolveu um comportamento manipulador e egoísta, sempre encontrando uma forma de contornar situações a seu favor. Palavras como responsabilidade e gratidão pareciam não ter lugar em seu vocabulário. Um dos primeiros sinais de que algo mais sério estava acontecendo surgiu de forma inesperada. David Jr. matou um passarinho no quintal, e não foi por acidente. A crueldade foi intencional. Diante da frieza do filho e da total ausência de arrependimento, Margaret tentou disfarçar o desconforto com uma piada diante dos familiares, dizendo que ele parecia um criminoso em formação. Mas por trás daquele comentário brincalhão havia um medo verdadeiro. A falta de empatia do filho era cada vez mais evidente e assustadora. Em 2001, o casamento de Margaret já estava arruinado, ainda que o fim tenha ocorrido de forma silenciosa, sem grandes conflitos. No entanto, o divórcio marcou uma mudança profunda na estabilidade da família. Pouco tempo depois, vieram os problemas financeiros. O estúdio de dança, que além de ser a grande paixão de Margaret, também representava um espaço valioso para a comunidade, mas precisou encerrar as atividades. Para conseguir sobreviver, ela passou a trabalhar no comércio varejista. Enquanto isso, David Jr. parecia não ter mudado. Continuava a receber e muitas vezes a exigir privilégios. Mesmo após o fim do casamento, o pai seguia financiando os caprichos do filho, alimentando seu comportamento e tentando manter algum tipo de laço, por mais frágil que fosse.
Apesar de estarem separados, Margaret e David permaneciam presos a um ciclo desgastante. Faziam o possível para agradar o filho, evitando qualquer confronto direto, numa tentativa desesperada de manter a paz. Com o tempo, David Jr. foi refinando sua capacidade de manipular os pais. Ia e vinha entre as duas casas, como se fosse um rei fazendo visitas aos súditos, usando o afeto como moeda de troca e a raiva como arma de persuasão. Margaret e David acabaram se adaptando às emoções voláteis do filho, optando por contornar os problemas em vez de enfrentá-los. Em 2008, aos 19 anos de idade, David Jr. entrou para a Universidade George Washington, onde começou a cursar matemática. Para os pais, essa parecia ser a chance de uma virada, um novo começo. Mesmo com os altos custos da faculdade, eles mantinham viva a esperança de que a educação fosse capaz de colocá-lo em um caminho mais promissor. No ano de 2010, Margaret fez uma viagem inesperada até Washington com a intenção de visitar seu filho. A partir desse momento, os acontecimentos se tornaram confusos e inquietantes. Pouco tempo depois de sua chegada, Margaret foi internada em um hospital, supostamente após sofrer uma queda que lhe causou um ferimento na cabeça. Em uma breve conversa com sua filha Ellen, ela chegou a relatar que David Jr. havia tentado se machucar com uma faca. No entanto, seu relato era desconexo, cheio de lacunas e contradições difíceis de ignorar. Quando Ellen foi até o hospital, encontrou uma cena que só aumentou suas preocupações. Tanto a mãe quanto o irmão estavam hospitalizados e em quartos separados. Os profissionais da saúde, por sua vez, foram reticentes. Revelaram poucas informações e não houve qualquer investigação formal sobre o ocorrido. O episódio, como muitos outros sinais de alerta ao longo dos anos, foi simplesmente ignorado. Mas para as filhas de Margaret, aquilo não foi apenas um incidente isolado. As perguntas sem respostas continuavam a ecoar, acompanhadas por uma sensação constante de medo. Pouco tempo após esse episódio enigmático em Washington, David Jr. foi subitamente desligado da universidade. O motivo oficial foram violações repetidas às normas da academia. Ele faltava às aulas, envolvia-se em discussões acaloradas e desrespeitava regras com frequência. A expulsão caiu como uma bomba para seus pais. Depois de tantos anos enfrentando dificuldades financeiras e emocionais para sustentar os estudos do filho, aquele desfecho representava mais uma amarga decepção. De volta à Pensilvânia, David Jr. passou a viver entre a casa da mãe e a do pai. Ainda assim, permanecia apático, arrogante e sem dar qualquer sinal de que pretendia mudar. No mês de julho de 2015, David Jr., com 26 anos, vivia desempregado, distante da realidade e completamente dependente dos pais para tudo. Naquele verão, um simples não mudou tudo. Ao se recusar a dar dinheiro para que o filho fizesse uma viagem, David desencadeou, sem saber, a fúria de um homem à beira de um colapso. A resposta de David Jr. foi imediata e brutal. Tomado por uma raiva incontrolável, ele partiu para cima do próprio pai. Os gritos e sons do ataque foram tão intensos que vizinhos do lado de fora da casa conseguiram ouvir o tumulto. Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com uma cena chocante. David Jr. estava em cima do pai, golpeando-o com extrema violência, sem demonstrar qualquer intenção de parar. As consequências foram catastróficas. David sofreu uma hemorragia cerebral, fraturas na coluna e danos irreversíveis que o deixaram totalmente dependente de cuidados médicos. Incapaz de realizar tarefas básicas, ele precisou ser levado para uma clínica especializada em cuidados prolongados, onde passaria a depender de outras pessoas para sobreviver. David Jr. foi preso no próprio local do crime. No entanto, apesar da gravidade do ataque, ele foi acusado apenas de agressão agravada. O homem que quase matou o próprio pai permaneceu em silêncio enquanto era levado pelos policiais, e ele surpreendentemente enfrentou poucas consequências legais pelo que fez. Pouco tempo depois, conseguiu a liberdade ao pagar a fiança. Depois do ataque, David Jr. começou a espalhar a história de que havia se alistado na Marinha dos Estados Unidos. A declaração parecia completamente fora de contexto, mas em meio ao caos, Margaret agarrou-se àquela possibilidade como se fosse a última esperança.
A ideia de que seu filho problemático pudesse ter encontrado algum propósito e disciplina nas Forças Armadas era para ela uma esperança frágil de redenção. Mas tudo não passava de uma farsa. David Júnior nunca apresentou qualquer tipo de prova que confirmasse sua entrada na Marinha. Não havia uniforme, nem documentos, tampouco qualquer comunicação oficial. E sempre que alguém confrontava sobre o assunto, ele respondia de forma vaga, desviando das perguntas. A verdade era dura e simples, não existia nenhum registro, ele nunca serviu em nenhuma força militar. Nos meses que se seguiram, David Júnior passou por uma transformação física imensa. Mergulhou de cabeça no universo da musculação, moldando um corpo que chamava a atenção por onde passava. Com quase 2 metros de altura e músculos extremamente definidos, sua presença se tornava tão imponente quanto seu comportamento agressivo. Conforme seu físico se fortalecia, sua postura também mudava, para pior. As conversas com ele se tornavam cada vez mais carregadas de tensão. Ameaças, sejam explícitas ou sutis, começaram a surgir com frequência. Ele passou a controlar o ambiente à sua volta através do medo. E Margarete, já cansada após tantos anos lidando com conflitos, ainda tentava enxergar naquele homem transformado o filho que um dia conheceu, mesmo quando ele já parecia outra pessoa. Em uma madrugada de novembro de 2016, a casa de Margarete voltou a ser cenário de um novo e aterrorizante episódio. Enquanto dormia, sem qualquer sinal de alerta, ela foi surpreendida por David Júnior, que entrou em seu quarto em silêncio. Ele estava embriagado e tomado por uma fúria incontrolável. Sem dizer uma única palavra, partiu para cima da mãe e começou a estrangulá-la. Margarete, frágil e indefesa, lutava como podia para respirar. O ataque foi rápido e violento. Em meio ao desespero, ela conseguiu se desvencilhar das mãos do filho e gritar por socorro. O grito pareceu despertar David Júnior, que recuou de forma repentina e, sem dar qualquer explicação, voltou calmamente para o próprio quarto e se deitou como se nada tivesse acontecido. Tomada pelo medo, Margarete ligou imediatamente para a polícia. Os agentes chegaram pouco tempo depois. Encontraram Margarete visivelmente machucada, com marcas de agressão no pescoço e nas costelas. David Júnior, por outro lado, estava na cama, fingindo dormir, com um forte cheiro de álcool no corpo. Quando foi questionado, ele respondeu com frieza. Disse que havia usado uma técnica dos fuzileiros navais. A afirmação levantou novas suspeitas sobre a alegada trajetória militar dele, que até então nunca havia sido confirmada. David Júnior foi preso e indiciado por violência doméstica. No entanto, mais uma vez Margarete decidiu proteger o filho. Temendo que uma condenação mais severa destruísse de vez qualquer possibilidade de reabilitação, ela recorreu aos promotores e pediu que as acusações fossem reduzidas. Alegou que o ataque não foi motivado por crueldade, mas pelo efeito do álcool. E mais uma vez reforçou a versão de que David Júnior havia servido nas Forças Armadas como uma forma de convencer a justiça de que ele ainda tinha salvação. O tribunal aceitou o apelo da mãe. A acusação grave foi reclassificada, mas durante o andamento do processo, uma checagem oficial de antecedentes trouxe à tona a verdade. David Júnior jamais havia servido nas Forças Armadas. Toda aquela história era uma invenção. Mesmo diante da mentira, Margarete ainda acreditava que o filho era capaz de mudar. David Júnior foi condenado a 16 meses de prisão, a primeira punição significativa que enfrentava em toda a sua vida. Durante o tempo em que esteve detido, começou a reformular a própria narrativa. Passou a dizer que seu problema real não era a violência, e sim o vício. Em vez de ser visto como alguém moldado por anos de crueldade e manipulação, ele se apresentava como um homem em luta contra seus próprios demônios, alimentados pelo álcool. E essa versão convenceu. As autoridades aceitaram sua nova história. Mais uma vez, David Júnior não enfrentava as consequências de seus atos com honestidade, mas recorrendo à manipulação para contornar a responsabilidade. Mesmo após ser atacado brutalmente a própria mãe, ele quase escapou da prisão outra vez. Uma assistente social, convencida de que a solução estava no tratamento e não no encarceramento, defendeu que ele fosse encaminhado para a reabilitação, e a justiça acatou o pedido.
Foi assim que David Jr. acabou internado em uma clínica de recuperação na Pensilvânia. Lá, passou a participar de sessões de terapia e encontros em grupo, tudo sob supervisão rigorosa. Margarete seguia firme ao lado dele, levava suprimentos, oferecia apoio emocional e, acima de tudo, mantinha viva a esperança de que ainda havia salvação para o filho. Para ela, aquele centro de reabilitação representava algo que há muito tempo ela não sentia: um fio de esperança. Ao concluir o tratamento, David Jr. foi transferido para uma casa de reintegração social e, em pouco tempo, conseguiu um emprego. Os relatórios da instituição o descreviam como um jovem obediente e colaborativo, alguém que, ao que tudo indicava, estava reconstruindo sua vida. Para quem via de fora, ele parecia estar no caminho da redenção, mas as aparências enganam. Atrás da imagem cuidadosamente construída de um homem que dizia ter mudado, David Jr. continuava o mesmo. Seu carisma não passava de uma performance bem ensaiada. Em nenhum momento ele reconheceu a gravidade do que fez, nunca assumiu a responsabilidade pelo sofrimento que causou ao próprio pai e muito menos demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Foi em 2018 que a fachada começou a desmoronar, ainda que de forma sutil, sem chamar muita atenção de imediato. Em agosto daquele ano, David Lee Sunday faleceu aos 74 anos em uma casa de repouso na Pensilvânia. A causa oficial da morte foi atribuída a complicações relacionadas à idade. Mas para quem conhecia de perto a história da família, era evidente que havia algo mais. Desde 2015, sua saúde vinha se deteriorando de forma constante, consequência direta da violenta agressão sofrida pelas mãos do próprio filho. David ficou com danos cerebrais, lesões na coluna e sérias limitações físicas. De um homem antes independente e cheio de vida, restou alguém profundamente debilitado, marcado por fragilidades que o privaram da própria dignidade. Apesar de nenhuma ação judicial ter sido tomada após sua morte, as cicatrizes daquela violência acompanharam cada um de seus últimos dias. No funeral, Margarete permaneceu em silêncio. Não fez nenhuma crítica ao filho, nem mesmo em conversas reservadas. Esse silêncio causou desconforto entre os parentes, que não conseguiam compreender como ela ainda conseguia se manter fiel diante de tanto sofrimento causado por David Jr. Em 2019, David Jr. conheceu uma mulher por meio de um aplicativo de relacionamentos. Pouco tempo depois, ela se mudou para a casa dele. No começo do relacionamento, ele se mostrava atencioso, gentil e cheio de carisma. Mas essa imagem logo começou a desmoronar. Com o passar dos dias, comportamentos cada vez mais controladores começaram a surgir. David passou a monitorar os passos da parceira, impôs regras rígidas e passou a fiscalizar todas as conversas que ela tinha. Ela também começou a perceber algo em comum. Ele usava cheques assinados em nome de Margarete. Ao ser confrontado, David afirmou que estava apenas administrando o dinheiro da mãe, alegando que ela enfrentava problemas mentais. No entanto, não havia nenhum documento legal que comprovasse essa versão. E ao ser pressionado, ele sempre dizia que os papéis estavam em atraso. Com o relacionamento se deteriorando rapidamente, a mulher, que não teve a identidade revelada, começou a planejar o término. Mas quando ele percebeu que estava perdendo o controle sobre ela, David Jr. teve uma reação extrema. Convenceu-a a encontrá-lo em um hotel em Atlantic City. Assim que ela chegou, caiu em uma armadilha. Durante vários dias, ela foi mantida em cativeiro e sofreu agressões brutais. David a espancava e a estrangulava até que ela perdesse a consciência. E isso aconteceu mais de uma vez. Isolada, sem qualquer acesso ao mundo exterior, ela estava à mercê dele. Em um dos ataques, David acreditou que a tinha matado e fugiu do local. Ela ficou ali, imóvel, gravemente ferida, completamente sozinha. Foi apenas graças à desconfiança de um funcionário do hotel que notou a placa de não perturbe pendurada na porta há dias que alguém decidiu intervir. Quando entraram no quarto, encontraram a mulher. Por milagre, ela ainda estava viva. Em 16 de julho de 2019, um mandado de prisão foi emitido contra David Jr. Mas por conta de uma falha grave e inaceitável na burocracia, esse mandado nunca chegou a ser incluído no banco de dados federal.
O resultado disso foi que David Jr. conseguiu retornar para a Pensilvânia e circular livremente como se nada tivesse acontecido. Não despertava suspeitas por onde passava, estava solto, invisível aos olhos da justiça. Dias depois ele chegou a ser detido, mas por acusações completamente diferentes que não tinham relação com o ataque. E como não havia registro oficial do mandado, ele foi liberado sem inventar nenhuma consequência pelo que havia feito. Mais uma vez, o sistema mostrou sua fragilidade. Uma agressão violenta passou despercebida, uma mulher quase foi morta, e David Jr. voltou para as ruas sem ser responsabilizado. Algumas semanas depois, uma nova tragédia atingiu a família. Em 1º de setembro de 2019, John, irmão de Margaret, acabou falecendo. Os parentes, abalados com a notícia, tentaram entrar em contato com ela para informá-la da perda e discutir os preparativos para o funeral. No entanto, todas as tentativas de ligação foram em vão. Não houve nenhum retorno, nenhuma resposta. Diante do silêncio, uma das irmãs de Margaret decidiu procurar Ellen, a filha mais velha dela, pedindo que tentasse contato. Ellen também tentou ligar para a mãe, mas assim como os demais familiares, não teve sucesso. Na manhã seguinte, 2 de setembro, a inquietação com a falta de comunicação com Margaret se transformou em um sentimento ainda mais sombrio. Ellen tentou falar com a mãe novamente, e dessa vez a ligação foi atendida, mas não por Margaret. Do outro lado da linha, quem falou foi David Jr., seu irmão mais novo. Sua voz era monótona, vazia, sem qualquer traço de emoção. Ele disse que Margaret estava dormindo e se recusou a acordá-la. A resposta foi evasiva, estranhamente fria, como se estivesse completamente alheio à gravidade da situação. Aquele tom apático acendeu um alerta imediato. Sem perder tempo, os familiares acionaram a polícia da Pensilvânia e pediram que os agentes fizessem uma verificação de bem-estar na casa de Margaret. Ao chegarem na residência, os policiais bateram na porta, mas ninguém atendeu. Todas as janelas estavam trancadas. Um silêncio inquietante pairava sobre o lugar. Diante da ausência de resposta e da preocupação crescente, os agentes decidiram arrombar a entrada. O que encontraram lá dentro foi o começo de um verdadeiro pesadelo. A primeira coisa que os atingiu foi o cheiro, forte, pútrido, impossível de confundir. Era o odor da morte. Havia sangue espalhado por diversos cômodos. No chão, marcas de arrasto e toalhas sujas de sangue revelavam uma tentativa frustrada de limpar a cena. No andar superior, o horror se revelou por completo. O corpo de Margaret foi encontrado dentro da banheira. A morte já havia ocorrido há mais de 24 horas. As lesões eram extremamente violentas. Trauma na cabeça e no pescoço, múltiplos cortes profundos, sangue pelas paredes, pelo piso. Uma foice ensanguentada foi localizada jogada no corredor. Um revólver, registrado em nome de Margaret, havia desaparecido. No local, restava apenas a caixa vazia de munições. A cena era perturbadora. Apesar do caos, havia algo na organização dos vestígios, nas etapas mal executadas da tentativa de limpeza e na ausência total de sinais de luta. Para os investigadores mais experientes, isso tudo indicava que aquilo parecia ter sido meticulosamente premeditado. Durante a análise dos pertences de David Jr., os investigadores se depararam com um laptop e um HD externo. O que encontraram ali foi algo que os marcaria para sempre. Imagens perturbadoras que deixaram claro o horror do que havia acontecido. No HD, havia um total de 277 fotografias armazenadas. Muitas delas mostravam o corpo de Margaret em diversas posições, meticulosamente organizadas. Algumas eram autorretratos. David Jr. aparecia ao lado do corpo da própria mãe, com o olhar vazio e, em certos momentos, com uma expressão quase arrogante. A iluminação das imagens havia sido cuidadosamente ajustada e os ângulos claramente escolhidos com intenção. Nada ali parecia impulsivo. Era evidente que se tratava de um ritual meticuloso. As informações de data e hora das fotos confirmavam que o processo se estendeu por várias horas. No entanto, o que realmente provocou um calafrio nos investigadores foi o histórico de navegação na internet. Ele havia pesquisado como remover manchas de sangue de roupas e azulejos,
como ocorre a decomposição de um corpo e quais substâncias seriam capazes de disfarçar o cheiro da morte. Também buscou informações sobre técnicas de mumificação. Para a equipe responsável pelo caso, não restavam mais dúvidas sobre a autoria do crime. O desafio agora era localizá-lo, e para isso recorreram à única pessoa que poderia ajudá-los: Ellen. Mesmo com hesitação, ela aceitou colaborar com a armadilha. Convidou David Jr. para o funeral de seu tio John, sabendo que ele talvez não resistisse à tentação de aparecer. E de fato, ele compareceu e a polícia já o aguardava. David Jr. foi preso ali mesmo, durante o funeral. Com ele, os agentes encontraram joias e cheques que pertenciam a Margarete. David Lee Sunday Jr. foi formalmente acusado por homicídio doloso em terceiro grau, ocultação de cadáver, furto e outros crimes associados. Após uma avaliação psiquiátrica, as autoridades o consideraram mentalmente apto para responder judicialmente por seus atos. Em agosto de 2022, ele optou por aceitar um acordo com a promotoria, onde assumiu a culpa pelos crimes. Foi sentenciado a uma pena que varia entre 20 e 40 anos de prisão e poderá solicitar liberdade condicional a partir de 2039, próximo de completar 50 anos de idade. Para a família de Margarete, essa sentença foi recebida como um golpe cruel. As imagens reunidas no processo, a brutalidade com que tudo aconteceu, os sinais de manipulação, nada disso, segundo os familiares, se encaixava na definição de um simples homicídio em terceiro grau. Filhas e irmãs de Margarete não se calaram. Vieram a público criticar duramente a decisão da promotoria, considerando o acordo uma afronta à gravidade do crime. No tribunal, David Jr. fez um pedido de desculpas breve e impreciso. Disse que não compreendia como havia sido capaz de fazer o que fez. Mas aquelas palavras não tocaram em ninguém. A tragédia de Margarete não foi consequência de um surto repentino. Ela foi construída aos poucos, durante anos marcados por negações constantes, medo velado e uma esperança que insistia em salvar quem já estava completamente perdido. Sua morte não foi um acidente, foi o desfecho de uma vida inteira tentando proteger o filho que jamais deixou de amar, mesmo quando o mundo lhe mostrava o contrário. Margarete morreu pelas mãos daquele que mais defendeu. Em apenas 2 dias, a família teve que se despedir de John e Margarete. No entanto, a perda verdadeira já havia começado muito antes. Quando David Jr. passou a dar sinais de agressividade que foram sistematicamente ignorados. Ellen, sua irmã mais velha, cortou completamente qualquer vínculo. Hoje, David Jr. cumpre sua pena atrás das grades, condenado por assassinato. O que resta à família é a dor, a indignação e o peso sufocante de saber que tudo isso poderia ter sido evitado.